Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Aliás, nós estamos muito felizes que você está aqui conosco, nessa mesa de testemunho, nesse bom papo, relatos de histórias com Deus, que vem para edificar a nossa vida, apresentando a vida dos nossos irmãos à comunidade, à própria igreja e aos amigos. Então, você está no América Cast, seja sempre muito bem-vindo e por nos dar essa oportunidade de estar aqui entrando na sua casa ou você que está ouvindo aí no rádio. Nosso muito bem-vindo a vocês. E hoje, como sempre, né, nós temos convidada ilustre, especial, né, Jaque? É isso aí. Mais um sim. Mais uma história, mais milagres e mais maravilhas que hoje nós vamos conhecer. Hoje a nossa convidada ela é muito especial e eu quero apresentar para vocês a Cláudia Mello, a nossa irmã Cláudia Mello. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de Eu estar que aqui agradeço. contando para nós um pouquinho da sua história, daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Amém. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Maravilha! Vamos começar já então, né? Vamos voltar pouca coisa ali atrás, da onde você é. Como é que começa a história da Cláudia ali, da infância, pequena, seus pais, ambiente. A gente quer saber todas essas peripécias da Cláudia. Não são muitas. Não. Então, eu sou natural de São Paulo, nascida lá. Eu vim para o Paraná com 17 para 18 anos, completei 18 anos aqui. Então, foi quando meu pai se aposentou e ele quis ter uma vida mais tranquila, então nós viemos embora para cá. Capital mesmo, era Eu nasci em Santo Amaro, que é capital. Santo Amaro. Uhum. E depois, quando eu completei 9 anos, nós mudamos para Suzano, que daí já era mais afastada ali, mais a periferia. E quando eu estava com 17 para 18, meu pai aposentou e quis vida tranquila. Ele tinha um irmão que morava aqui no Paraná, em Nova Londrina. Nós viemos passear, ele gostou e decidiu que a gente ia vir embora para cá. E assim foi feito e nós viemos embora. Uhum. E a minha vida lá, a infância, nós fomos a vida toda da Igreja Católica, né? A nossa fé primeira foi do catolicismo. Então, a gente praticava, nós éramos muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, eu brinco que eu falo, eu já tô com quase 50 anos e eu não conheci até hoje ninguém que foi batizado lá na Basílica de Nossa Senhora. E eu fui batizada lá. Então, nós tínhamos uma fé bem voltada mesmo, né? E, inclusive, quando a gente morava em Suzano, meus pais costumavam fazer excursão para Aparecida. Então, essa era a nossa vida. E eu, desde muito pequena, sempre fui muito ligada a isso. Então, eu já tinha o hábito de ficar rezando terço. Eu tinha uma vizinha minha que ela era da congregação, ela me chamava para ir pro culto, eu ia com ela. Então, ela me emprestava os vestidos, porque, né, o vestido me emprestava o véu para ir, eu ia. Porque eu sempre tive isso comigo. Já desde muito pequena, essa ligação, mesmo sem entender muita coisa, né? Não era claro. Mas eu sempre vivi dessa forma. E assim foi durante toda a minha vida até adulta. E nós viemos embora para cá. Então aqui eu me casei, daí eu tive meus filhos. E ainda praticando essa fé, ajudava na missa. As crianças faziam catequese, o Vinícius, Mas né? você tá indo muito rápido. A gente quer saber primeiro como é que foi. Você já quer fechar aqui? Daí Ai, vai ser eu já casei, daí eu vai já ser um tive minicast. um mini cast. Obrigado você que veio aqui. Já estamos finalizando. A gente quer saber, calma, lá primeiro, como é que era a Cláudia criança, família,
Era tímida, A gente teve puleta. convidados aqui que foram, né, que cresceram em São Paulo, muito restrito ali, né? Não podia sair pra rua e tal, Não. essas coisas. Sim. Como é que foi, assim, pra você essa experiência mais infantil, esse Então, desenvolver aí? nós somos em 5 irmãos. Uhum. Eu sou a caçula. Uhum. Eu sempre fui a mais tranquila. Então, eu sempre fui a mais obediente. Meu pai e minha mãe falavam sim ou não e eu obedecia. Uhum. Ou chorando ou rindo, mas eu obedecia e não criava problema. Mas era assim, a gente sempre muito preso. Uhum. Não era muito de brincar. Quando nós saímos de Santo Amaro, que nós fomos para Suzano, daí já melhorou um pouco. sim. Aí a gente já conseguia brincar um pouco na rua, né? A gente já se misturou mais com os vizinhos, porque daí era menos pior do que quando a gente morava lá na capital mesmo, né? Uhum. O meu pai, ele sempre foi ele quem trabalhou. A minha mãe nunca trabalhou fora. Ela sempre cuidou da casa e de nós. Uhum. Meu pai sempre trabalhou muito. Então, depois, quando nós fomos embora para Suzano, ele trabalhava à noite. Então, ele ficava muito tempo no trânsito. Então, ele saía muito Certo. cedo de casa. Então, ele voltava. Então, era pouco tempo com a gente. Uhum. Porém, era pouco tempo, mas ele era sensacional. Eu falo que o meu pai, ele foi, assim, a minha expressão de amor mesmo, de homem, de marido, de tudo. Aham. Porque quando ele estava com a gente, ele sempre era muito brincalhão, ele sempre topava tudo. Então, ele chegava de manhã do serviço, às vezes a gente estava dormindo, ele ia no quarto, ele beijava todos. E depois ele ia lá, almoçava. 9 horas da manhã, minha mãe preparava almoço para ele poder comer e dormir, porque ele tinha trabalhado a noite inteira, Uhum. né? Mas ele sempre foi de brincar muito com a gente. Minha mãe sempre foi muito fechada, ela nunca foi muito de se comunicar, de se expressar. Ela cuidava muito da casa, da gente, em todos os sentidos. Só que como ela ficava muito sozinha com a gente, ela tinha muita responsabilidade. Aham. Então, ela era mais rígida, ela era mais firme. Então, o não sempre vinha dela. A braveza maior sempre vinha dela, né? Mas eu tenho, assim, não tenho lembranças ruins da minha infância. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 13 anos. O meu pai não queria, mas eu queria, porque eu detestava limpar a casa. Eu não gostava desse negócio de ficar lavando, passando e cozinhando. Então, eu queria ir pra fora, eu queria ir Uhum. trabalhar. Uhum. E ali eu comecei a aprender a fazer unha. Eu trabalhava de qualquer coisa. Então, eu trabalhei em fábrica de fazer cascão de sorvete. Eu trabalhei em loja de semijoia. Era trabalho? Eu tava. Eu Uhum. trabalhei em granja de frango. Olha só. Não tinha problema em trabalhar. O meu negócio era trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, Uhum. né? O meu negócio era fora. Era pra fora. Eu não queria ser dona de casa. Mas Tava quando a gente... traumatizada Mas com o quando a gente serviço do- tava em casa, no domingo, a minha mãe acordava a gente cedo e colocava a gente pra limpar a casa. Fazia parte ali da É que rotina. quanto mais gente, mais serviço. suja a casa, É. né? Mais desorganiza. Mas ela distribuía bem Aham. os serviços pra nós. Então a sua mãe, ela fazia, ela não porque queria, mas pelo pouco espaço de tempo que o pai tinha, ela tinha que fazer uma parte dele também, né? Muito, Essa parte mais muito. rígida e tal. Isso, Ah, sim, é. Isso é sábio, né? Muito bom. sim. E eles sempre se deram muito bem em relação a casamento mesmo, assim. Eu não tinha um sem o outro. Uhum. Era sempre onde estava um, estava o outro. Que legal. Né? Às vezes tinha as ranhetação, né? Ah, das coisas de casal. Se não tiver, não tem graça, né? Mas era muito... Muito assim, ele sempre amou muito, respeitou muito, cuidou muito. E ela do jeito dela também, da mesma forma. Que joia. Você era uma menina tímida? Você era espoletinha Não, ou eu não? sempre fui mais quieta. Sempre foi mais quieta? Sempre fui mais quieta. Sempre tive mais vergonha. Eu sempre fui mais sossegada. Nunca fui muito de sair pra balada, essas coisas assim, Aham. passar a noitada. Né? Não era. Quando eu pedia, às vezes, pra minha mãe, ela falava, não vai, também tava tudo bem. Eu ia pro quarto chorar, mas não ia, Não era o fim do obedecia, mundo. não. Eu sempre fui mais tranquila. Eu não fui de ficar dando muito trabalho, nunca fui muito namoradeira, nunca fui essas coisas assim, sempre fui mais tranquila mesmo. E escola, como é que era a Cláudia na escola?
CDF. Não era CDF, Jaque, mas eu ia bem. Eu tirava a média para passar de ano e tava tudo certo. Porque eu trabalhava, né, de dia e estudava de noite. Então, eu tirava as notas para passar. Nunca fui intelectualizada, assim, não, tá longe de mim isso. Mas terminei. Foi bem. Você era do meião ali, então você não era nem do fundão e nem da frente. Não tinha que decorar, fazia a prova, tirava a nota, tava tudo certo. Meu Deus. E quando chegou a época que eu me formei, tudo que daí eu pude, ou poderia ter ido para a faculdade, eu não fui. Tive muita vontade, mas por conta financeira mesmo, assim, não tive muito apoio também dos meus pais em relação a isso. E foi nesse momento onde nós saímos de São Paulo e viemos para cá. Então, eu não fiz faculdade. Mas aí foi aonde eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque nós saímos de São Paulo e viemos para uma cidade muito pequena. Que é em Nova Londrina. Então, não tinha nada. E todo mundo sabia da vida de todo mundo. E eu falava, gente, isso não pode ser normal. Mas é porque a cidade era pequena, então as pessoas se conheciam. Mas não tinha, assim, trabalho. Era o comércio de rua. Ou frigorífico. E eu falei, tá, e eu vou pra onde agora, né? Só que eu queria fazer faculdade, que o meu sonho sempre foi fazer psicologia. Mas eu não tinha como pagar a faculdade. Então, eu trabalhava de cuidar da filha de uma vizinha. Que ela morava vizinha, encostadinha mesmo. Ela teve neném, eu fui cuidar dela. E com o salário que eu ganhava, eu falei, bom, esse salário eu só consigo pagar um curso de cabeleireiro. Então, eu vou ter que fazer isso, porque eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui e comecei a fazer o curso de cabeleireira, porque eu não consegui fazer uma graduação, uma faculdade na época, né? E daí foi onde eu ingressei nesse mundo da beleza. Esse universo. Esse universo louco e maravilhoso ao mesmo tempo. Porque eu falo assim, eu entrei não por opção, assim, de falar assim, é o meu sonho, né? Estar uma cabeleireira pela minha vida inteira. Não, é porque o que eu podia pagar naquela época era isso. Só que muitos e muitos anos se passou, hoje eu entendo muito, assim, o que foi Deus me conduzindo mesmo para esse lugar. E hoje eu consigo ter a resposta do meu profissional. Eu vou mais devagar. É interessante, né? Como certas portas, Deus... belo dia a gente acorda e tá na frente de uma porta, né? E a gente não sabe como é que a gente foi parar ali. E parece uma coisa meio casual, mas conforme vão se desenrolando, você se vê depois com 6, 5, 10 anos que tudo aconteceu através de uma porta nesse sentido aí. Quando você começou o curso, você já estava com quantos anos quando você decidiu? Eu tava com 19. Já não era tão nova. Não, tava com 19. Daí eu fazia o curso em Paranavaí, porque lá não tinha. Então eu vinha todos os dias à noite para Paranavaí. Foi muito sofrido, mas assim, Deus preparou muito. Naquela época eu não entendia nada das coisas de Deus, como a gente, né? Como a gente vai andando nesse caminho e hoje eu consigo entender melhor. Mas assim, todo o caminho que eu passei, eu fiz 10 meses de curso. Então, eu vinha para Paranavaí todos os dias à noite com o pessoal que trazia os estudantes da faculdade. Então, eu vinha junto com eles e voltava junto com eles. E quando eu comecei a fazer o curso, eu não tinha nada. Eu ganhava um salário naquela época, era R$70. O curso era R$60. E daí eu tinha que fazer tapete, que eu fazia tapete de crochê, eu fazia unha das minhas tias para inteirar a mensalidade e o ônibus, o transporte para poder estar indo fazer o curso. E quando eu estava terminando, a professora falou assim, olha, agora você precisa dos equipamentos. Você precisa de secador, você precisa de escova, de todas as coisas. E eu falei para ela, eu não tenho. Por quê? Os meus pais nunca foram muito de incentivar a gente. Se a gente for pensar por financeiro, poderia ter ajudado um pouco mais, sim. Né? Quando eu fui fazer o meu curso,
eles me ajudaram, eles me deram a maquininha de corte de cabelo que vinha o kit, era a maquininha e um pente. Com esse equipamento foi o que eu fiz o curso inteiro e depois eu fui trabalhar. Mas fora isso, eu não tive outra ajuda deles. E eu também sempre fui muito assim, eu vou fazer... Eu não vou pedir. Eu não vou pedir, né? Porque eu sei que também não é fácil pra eles, eu não sou a única filha. E sabe, essas coisas assim. Então eu sempre fui me virando no meu jeito. E daí eu falei pra professora, eu não consigo comprar, porque é caro, secador e tal. Daí ela, não, Cláudia, então você usa os meus equipamentos. E eu fiz todo o curso com os equipamentos dela. Que legal. No último mês, eu precisava ficar mais tempo na escola, porque como meu horário era da noite, não tinha muito corte. Porque masculino, principalmente, os homens não iam muito na escola à noite cortar. E ela falou, olha, eu prefiro que você venha de dia, para você poder ficar, para você pegar mais prática. E nisso, uma senhora, semi-senhora na época, que ela hoje é uma senhora, mas ela não era. Ela era quase, mas ela era bem mais velha do que eu. Ela começou a fazer o curso junto comigo. Então, teve um período que eu incentivei ela a não parar e depois ela me incentivou a não parar. E ela tinha uma condição melhor e ela montou um salão lá. E falou, você vai trabalhar comigo lá. E eu falei assim, mas eu não posso, porque a gente tá começando e eu preciso de salário para pagar, pelo menos, né? A mensalidade, o ônibus. E ela falou, pelo menos isso, se você não fizer, eu inteiro para você. Então, eu fui trabalhar com ela. E nesse último mês, ela me dispensou para eu ficar o dia inteiro em Paranavaí fazendo o curso para eu poder finalizar. Aí, o que eu fazia? Eu ia às 5h30 da manhã com a ambulância que levava os doentes para não pagar transporte. E voltava à 00:30 com o ônibus da faculdade que trazia os estudantes. E eu ficava o dia inteiro na escola. Aí, outro problema. Tá, eu tinha que levar a marmita, porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando marmita. Sim. Muitas vezes, eu falo, não sei se vocês conhecem Paranavaí, naquela Praça da Xícara, teve noites que eu e a Graça, o nome dela era Graça, que a gente passava tanto frio e a gente passava tanta fome que a gente não tinha dinheiro para comer. Aí vocês podem falar, né, ou quem conhece minha família, às vezes fala assim, mas podia ter pedido pro seu pai e pra sua mãe. Mas eu falo assim, poxa, eu sei que a minha filha vai sair pra escola, pro curso. Eu vou preparar a janta antes, que dela já vai jantada. Então, não acontecia muito esses movimentos. Então, como eu sempre fui muito quieta e deixa quieta, então eu sempre... Então, o lanche de carne moída era R$1. Aí, quando eu tinha, eu pagava e eu e a Graça dividia. Quando ela tinha, ela pagava e eu e ela dividia. Então, a gente fez assim. Então, ela foi muito importante nesse processo. E eu fiz esse um mês dessa forma e eu falei pra professora antes de começar, eu preciso trazer marmita, porque eu não vou ficar gastando dinheiro com almoço e janta. Cláudia, mas não dá pra esquentar comida aqui na escola, porque fica o cheiro. Daí eu falei, então, eu não sei como eu vou fazer. Aí ela, mais uma vez, pode trazer a marmita que eu vou deixar você esquentar. E daí eu era a única que esquentava marmita. Eu levava uma e dividia. Esquentava no almoço, comia um pouco, esquentava na janta, comia o resto e depois eu ia embora. E assim foi. E foi aonde eu consegui terminar. E depois continuei por um período trabalhando lá com ela. Mas a cidade muito pequena, muito parada, né? E surgiu a oportunidade de vir para Maringá. Aí eu vou ter que parar, porque daí eu vim para Maringá, mas aí eu já estava namorando nesse período. E ela falou que não tinha aventura, né? Esse povo é engraçado. Eu acho que eles fazem isso pra testar nós. É porque para quem viveu, parece uma coisa comum. Né? Mas isso aí para os dias de hoje, para a geração de hoje, alguém que assume o seu sonho e fala assim, não, eu vou lutar por isso, independente de qualquer coisa, eu quero fazer acontecer, eu quero... É muito difícil. Na verdade, assim, hoje, os pais, muitas vezes, têm que empurrar os filhos, né, para alguma coisa, porque eles estão lá parados, assim. Sim. Então, assim, muito, muito bom, muito louvável, assim, da sua parte. É até engraçado, porque, assim, a gente tá literalmente numa geração que empurra e não vai. E o Douglas tá fazendo um curso. E ontem aconteceu uma situação que bate muito com o que você acabou de contar.
Ele falou assim, ele terminou o curso, era 10h15, ele olhou pra mim e falou assim, cara, por que as pessoas quando ganham, quando tem alguém que investe, ela não dá valor? Uma menina do curso fez que deu problema na conexão e saiu da sala. Depois ela voltou. E o curso já tá terminando. E ela ainda não tem apostila. Como assim? Quando você compra o curso, já vem a apostila. Daí ele falou assim, por que ela não... Será que ela não quer? Será que o pai dela, a mãe dela não vê? O que acontece? Eu falei assim, Douglas, nem todo mundo pensa como a gente pensa. A gente teve que caminhar e nós, como você acabou de contar, você pegou as suas escolhas e você ditou as regras. Eu não vou pedir e eu não vou fazer. Porque eu acho que com certeza, vem aquele sentimento, poxa, minha mãe, meu pai, eles estão vendo, se eles quiserem fazer, eles fazem. Se eles quiserem, eles não fazem. Por um lado é ruim, por outro é bom, porque hoje você olha e você consegue olhar pro seu filho e dizer, ó, filho, a mamãe não fez isso, então tá valorando o que a mamãe tá fazendo por você hoje. É diferente. Só que a gente tá vivendo uma geração que não tá disposta a pagar esse preço. Sim. De forma alguma. Eu acho que a escassez da época também, né, nos Sim. impulsionava e formava pessoas dispostas, né, a batalhar mais. E hoje a acessibilidade, né, de tanto recurso, que por mais que a gente fale assim, ah, não, a gente não tem tanto comparado àquela Meu época, Deus, né, é além. muito além, né, e a nova geração acaba ficando mais confortável, né. Na nossa época era o Conga, agora eles andam de Nike Jordan, não sei o que lá. É um tênis pra cada dia, Sim, cada look, né? sim. Na nossa época não tinha essas coisas, né? É diferente. E na geração dos nossos pais, eu não sei o de vocês, mas o meu pai e minha mãe, por exemplo, nunca teve essa consciência de terminar o colégio, ir para uma faculdade, né? E fazer um nível superior, uma graduação. Não, era o trabalhar mesmo, Exatamente. né? É o trabalhar que edifica. E que não tá errado. Sim. Só que eu acho que me edificou demais no trabalho. É. Então, acho que a gente também tem que ter achar Um um equilíbrio, equilíbrio, né? Que hoje é o que eu tento viver com os meus filhos, né? É esse equilíbrio. Exato. E lá atrás, aí, você já tinha um bom relacionamento com a Graça, né? Já tinha. A Graça Literalmente. chegou na sua vida para te Literalmente. abençoar. Foi mesmo. Né? Que bom, muito bom. Bom, nessa rotina sua aí, então, os amigos que você fez foi mais dentro desse universo mesmo? Ou você tinha amigos na cidade? Não, bem pouco. Era mais as minhas primas, que a gente tinha mais contato. Mas eu, com essa personalidade, sempre tá fazendo, buscando e vou trabalhar e tal. Então, era bem... Sempre gostei de me comunicar muito. Sempre gostei muito de gente. Sempre. Mas antes eu era mais retraída. Hoje eu já sou mais... Porque eu já entendi muitas coisas também, então já facilita, né? Mais fácil. Fora que esse universo aí Não né? tem como não falar, né? Tipo, Não, tem é o como. mais impossível, né? Ô, Grazi, você sabe o que é o mais lindo? Eu falo assim, eu não fiz um curso de psicologia, mas eu tenho a vivência Da psicologia, não. diariamente na minha cadeira. Diariamente. Eu lido com histórias de mulheres diariamente. Então, depois que eu entendi que não era sobre ter uma graduação, que não era sobre ter uma faculdade, Sim. que era só você ter o amor, que você ia estar ali, né, cumprindo aquilo que Deus tinha através da sua vida, mudou totalmente a minha visão de trabalho. Totalmente. É porque a gente sempre a gente foca, né, de que, eu preciso ter um diploma. E tem gente que tem diploma e não tem nada, e tem gente que não tem diploma, é muito mais do que aquele que estudou, que foi atrás do conhecimento, né? Porque querendo ou não, a sua carreira, ela te traz muito conhecimento, porque é muita gente diferente. Lida muita. com tudo. De tudo. Eu fui auxiliar da minha tia. Eu tenho uma tia que ela é cabeleireira, né? Eu falei pra ela, tia, todo mundo se aposentou, menos a senhora. Jesus vai voltar e a senhora vai estar fazendo cabelo ali. E eu falo pra ela, e quando eu era auxiliar dela, eu falava assim, não dá. Tinha dia que eu falava, não dá, não consigo. É difícil. Às vezes você dá um conselho, a pessoa não quer.
daí a pessoa volta pior do que tava. É igual na igreja, né? É tipo na igreja. É As complicado, histórias, o é ser humano, né? difícil. É Sim. difícil. Sim. Mas eu não consigo me ver em outro ambiente, de outra forma, fazendo outra coisa. Demorei pra entender isso, mas eu entendi. Mas é bom quando a gente entende, né? Quando a gente sabe que a gente tá no lugar certo, que realmente é ali que Deus colocou, que é ali Sim. que Deus tá usando, que é ali que as Sim. coisas estão fluindo. É tudo diferente. Sim. Até o que a gente vai muitas vezes pelo financeiro e depois o financeiro passa a nem ter mais importância. Exatamente, exatamente. Eu falo que por anos eu trabalhei pelo dinheiro. Anos. E eu tô falando de muitos anos, porque eu vou fazer 30 anos de salão. Uau, Então, é muito tempo. claro. Então, por muitos anos, eu trabalhei pelo dinheiro. Lógico que respeitando os Sim, atendimentos, as minhas clientes e tudo mais. Mas quando eu entendi que não era dinheiro, e foi na pandemia, então é pouco tempo. Se for ver, Uhum. né? Praticamente aí 28 anos de trabalho, e a gente vai falar de 6 anos pra cá, praticamente, que eu entendi, porque daí eu fui ver na mão do Senhor mesmo, e eu falei, véi, isso aqui é loucura? Não. Essa conta não bate, tem alguém que tá fazendo alguma coisa aqui, Uhum. nesse lugar. Quem que é, se não sou eu? Sim. Quem que é? Aí achamos a responsável da pandemia. Então. Deus queria ensinar uma lição para ela e colocou Por culpa dela. todos nós Todo na mundo. Na pandemia. pandemia, glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Brincadeiras à parte, mas você ia perguntar outra coisa. O que você ia perguntar? Quando, nessa época que você estava no curso e tal, você disse que quando você veio pra Maringá, você já estava namorando. Quando você veio, esse rapaz era de lá? De Nova Londrina. Que eu conheci ele quando eu cheguei em Nova Londrina. Então lá eu conheci, nós namoramos 2 anos e depois nos casamos. Quando a gente casou, já estava morando aqui em Maringá. Ele veio pra cá também. Sim. E daí foi quando eu montei o salão. Aí depois que eu montei o salão, uns meses depois a gente se casou. E eu fiquei 7 anos casada. Aí eu tive meu primeiro filho, Uhum. que é o Vinícius, que hoje tá com 21. Aí depois, mais 7 anos depois, eu tive o Miguel, que tá com 14. Você só tem menino? Eu tenho só 2 meninos. Olha. Menina é só pra você. É, então. É melhor assim. Já é. Veio pra lá, então. Ah, então daí você teve os 2. Isso. Aí aqui em Maringá você montou seu salão e Isso. começou. Em Maringá você ainda era católica? Sim. Tá. Ainda quando eu tive o Miguel, ainda estava participando do catolicismo. Então, quando eu fui, né, quando esse processo da gravidez do Miguel, Uhum. porque eu já estava, eu fui casada há 18 anos, 16 anos, né, com 2 de namoro, então eu tive 18 anos da minha vida com o pai dos meus filhos. Uhum. E no processo da gravidez do Miguel, eu falo que não tem como falar da minha conversão sem falar da conversão da minha mãe, que foi a primeira. Então, ela se converteu primeiro. Na gravidez do Miguel, meu pai ficou muito doente mesmo, e eles moravam em Nova Londrina, no sítio. Uhum. E como o plano deles era daqui, então se ele ficava doente, tinha que vir pra cá. Sim. Então, ele ficou doente e ele veio pra cá, aí teve que ficar internado. Uhum. E a minha mãe ficou comigo em casa, né? E meu pai internado no hospital. Uhum. E um belo dia, nesse período, eu estava de 7 meses de grávida do Miguel. Meu pai no hospital, acordei. Minha mãe na cozinha, daí eu fui. Mãe, tá tudo bem? Ela, eu não dormi muito bem essa noite, passei a noite em claro. Aí eu falei, imagina, que a gente estava super Sim. preocupado. Meu pai ficou bem ruim mesmo. A gente até achou que ele ia falecer. Uhum. E daí ela falou assim, eu vim pra sua sala, liguei a televisão e comecei a mudar de canal. E de repente, parou num canal e tinha um homem falando, um pastor falando. Uhum. E ali, Deus começou a falar comigo. E eu me ajoelhei no chão da sua sala e eu falei pra Deus, eu falei, se o Senhor trouxer meu marido de volta pra casa, eu vou nessa igreja e eu vou me batizar. Ai. Aí eu falei, como Oi? assim? Ô, mãe? Ô mãe, como assim? Aí ela, assim.
Eu falei, e a senhora precisa mudar de igreja? Ué? Você ainda confrontou. Sim, eu falei, a senhora precisa mudar de igreja? Era só a senhora podia até pedir para Nossa Senhora que ela ia fazer. Eu não tinha conhecimento de muitas coisas. Sim. Ela só olhou para mim e falou assim, eu já tomei minha decisão. Aí eu falei, tá, quem que é o pastor e qual é a igreja? Na hora que ela falou, A gente suspeita. olha, por isso que eu falo assim, não é sobre quem tá pregando, Deus usa quem ele quiser e os quem meios que ele ele quiser. quiser. Porque quem Deus usou para converter a vida da minha mãe foi a pior pessoa. Uhum. Que coloca muitas vezes o nome do Senhor na lama, a igreja do Senhor na lama. Uhum. Mas ele não estava falando sobre ele estava falando sobre a palavra Sim. de Deus, que é viva, que é santa, que é pura, que é eficaz. E ali, a minha mãe entendeu isso. E ela falou, não, tá decidido. E assim foi feito. Meu pai saiu do hospital, veio embora para casa, e eles retornaram pro sítio. E ela falou pro meu pai, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu vou procurar onde tem essa igreja e eu vou me batizar. Se você quiser ir Como comigo... que você ficou quando a resposta veio? Da minha mãe? Sim, porque ela pediu algo pra Deus e Deus fez. Como que você se sentiu quando seu pai saiu do hospital? Não senti nada. Nada? Nada, assim, eu não tive entendimento do que estava acontecendo Sim. ainda. Eu não Pra tive... você, tipo, a sua mãe tava... Não, eu nem achei que ela tava doida, porque assim, eu sempre procurei respeitar, eu nunca fui muito de confrontar. Uhum. Mas eu me calei, assim, eu não fui, não vai fazer, tá errado fazer. Não, isso daí não. Uhum. Mas também não parei pra pensar o que isso tá acontecendo, né? Por que isso tá acontecendo? Tipo, minha mãe pediu e agora ele tá aqui. Isso. E daí, meu pai falou pra ela assim, não, eu vou junto com você. E eu gosto assim. E foi os dois buscar onde tinha a igreja. E os dois se batizaram. E depois de sei lá quantos dias que ela foi falar pra mim que já tinha batizado, já tinha acontecido. E daí, depois de tempos, porque a ficha vai caindo aos poucos, porque eu sou meio lerda. Qual era... Eles moravam no sítio. Pra eles irem pra cidade, a pé, à noite, era muito difícil. Meu pai não dirigia. Sim. Tinha que ser a pé. Uhum. Qual era a única igreja que tinha a 2 quadras do sítio? Era essa igreja. Meu Deus. É muita loucura. É, não tem nada de, tipo, lógica, não tem. Era a única igreja. Era Deus mostrando que era ele em todo tempo, em todas as situações. E era assim. E assim foi a conversão da minha mãe. Mas depois, eu não lutei contra isso, continuei aqui. Uhum. Indo na missa, fazendo tudo normal. E ela indo lá no culto. E tá tudo bem, Uhum. tá tudo certo. Aí eu entrei no meu processo de separação. Aí a minha conversão foi nesse processo. Então não tem como eu não falar, porque foi assim que aconteceu. Sim. Uhum. Né? E nesse processo que a gente já vinha, né, capenga e tal, e daí eu bem mal, que eu queria que Jesus descesse na terra para ele falar o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, porque eu não tinha medo do que as pessoas iam falar de mim, eu tinha medo do que Deus ia pensar de mim e o que Deus ia fazer comigo se eu me separasse. Uhum. Então, eu tentava buscar apoio na igreja, eu não conseguia, porque era tudo sempre muito... tinha que marcar a hora, não dava, é daqui um mês, enfim. E eu falei, não, isso não tá certo, aquilo foi piorando e eu precisava de alguém com uma visão espiritual para poder conversar comigo. Sim. E eu não tava conseguindo ter. E depois de um tempo eu comecei a ir no carismático, porque aí a missa era pouca, eu queria mais. Aí eu comecei a ir no carismático, então eu ia toda sexta-feira no carismático. E assim, mas nesse período foi piorando a situação do casamento. Nisso o Miguel já tinha nascido ou ainda não? O Miguel já tava com 3 anos. Ah, tá. 3 anos. E daí, uma amiga minha, que também era da igreja católica, estava indo numa reunião de oração de sexta-feira. E ela pegou
E virava e mexia, ela me chamava. Cláudia, vamos no culto hoje? Eu falava assim, ai, não, uma hora eu vou. Porque, não por nada, é porque eu Sim. sempre fui muito, não gosto de ficar indo num monte de lugar, misturando muitas coisas, né? E daí eu falei, um dia eu vou. E chegou um dia que eu tava tão embaraçada, Uhum. que eu falei assim, meu Deus, eu preciso, sei lá, de alguma coisa. Aí eu falei pro pai dos meus filhos, falei, olha, você fica com os meninos que eu quero ir na igreja. Daí ele pode ir. E eu peguei e mandei mensagem pra ela, falei assim, amiga, você vai lá na igreja que você vai hoje? Daí ela falou assim, vou. Eu falei, eu quero ir, você me leva? Dela, levo. Eu falei, você vai ter que passar aqui em casa pra me pegar, porque eu não dou Uhum. conta nem de dirigir. Uhum. Aí ela, não, pode deixar, eu passo aí e te pego. E nisso nós fomos. A gente chegou lá, era na casa da pastora. Uhum. Tinha poucas pessoas. E aí ela falou assim, olha, Cláudia, aqui funciona assim, ó. A gente chega, daí ela lê a palavra, daí ela ministra. Depois ela canta um louvor e termina. Aí se alguém quiser pedir oração pra ela no final, pode ir. Uhum. Daí ela falou, se você quiser ir lá, pedir oração pra ela, você vai. E eu fiquei quieta, não abri a boca. Mas eu pensei, eu não vou, porque eu não gosto dessas coisas. E Uhum. ficar pedindo oração. Não Uhum. pediu nem marmita pros pais, vai pedir Mas oração pra Olha pra que ela tá pedindo, né? Olha pra que ela tá falando. Eu pensei, por Deus, eu pensei, eu não gosto dessas coisas. A pessoa nem me conhece, eu nunca vim aqui, eu não sei quem são essas pessoas, eu vou ficar pedindo oração? Falei, Sim. não, vou ficar aqui quietinha. E fiquei. E nisso ela começou ministrando a palavra. Aí, ela falando, daí ela falou assim, gente, eu preciso parar um pouco aqui, porque Deus quer que eu dê um testemunho de uma irmã, que não tem nada a ver com a palavra que eu tô ministrando, mas Ele quer que eu dê o testemunho, e vocês vão ficar um pouco confusos, mas eu preciso falar. Uhum. Daí ela começou a dar o testemunho da tal da irmã, que a irmã, ela tinha uma máquina de lavar roupa, e essa máquina já era velha e ficava dando muito problema. E mandava consertar, consertava, a máquina voltava para casa, ficava um tempo, a máquina ia para conserto de novo, até que essa irmã recebeu, né, da parte de Deus, que ela ia ganhar uma máquina nova. E ela falou, amém. Passado uns dias, a máquina dela pifou. E o marido dela falou, ó, deixa aí que eu vou mandar o rapaz vir buscar a máquina para mandar consertar. E disse que ela ficou quieta. O marido saiu para trabalhar, ela desceu na rua, falou pro carroceiro, você quer uma máquina? Ele falou, quero. Ela falou, pode ir lá buscar. Ele foi, buscar a máquina e levou a máquina embora. O marido chegou, cadê a máquina? Dei embora. Como assim a gente não tem dinheiro para comprar outra máquina? Eu dei embora, Deus falou que vai me dar uma máquina nova. Ela limpou a lavanderia, lavou e falou para Deus, tá pronto. A hora que o senhor quiser mandar a máquina. Aí ela, acabou. O testemunho é esse, vamos voltar para a palavra. E eu tipo assim, Ué? tá. Aí ela voltou pra palavra, ministrou, tal, terminou, vamos louvar. Começou a cantar lá o povo, levantou todo mundo na roda, de mão dada, cantando, beleza. Daqui a pouco, ela veio em mim orar. Eu ia falar, quando a gente não pede oração, alguém vem A sempre, né? montanha foi a Maomé. Literalmente. E daí, na hora que ela começou a orar, ela começou a falar, Deus manda falar pra você. Deixa a máquina velha sair, porque Deus tem uma máquina nova pra você. Nossa. E eu falava, essa mulher é louca. Ela só pode ser louca. Minha máquina. Minha Dá máquina uma tá lá, pedra lava pra e seca. Faz tudo. E ela falava, e lá na frente você vai agradecer. Limpa o canto, que o Senhor tem uma máquina nova pra você. Cara. Aí eu saí de lá mais louca do que eu entrei, porque eu falei assim, como que Deus vai autorizar uma separação? Como isso é possível? Aí deu mais trevo na minha cabeça ainda, né? Que eu tinha entendido, porque no meu espírito eu tinha entendido o que ela tinha falado. Não era sobre a máquina, né? E não era uma pessoa que me conhecia. Tipo, eu apareci lá aquele dia, Sim. né? E, enfim, fiquei indo toda sexta. Aí eu comecei, porque eu falei assim, velho, esse Deus, ele fala. Ele fala, porque tem alguma coisa que eu não conheço ainda. Uhum. E que eu quero conhecer, porque isso não é normal. E daí eu comecei toda sexta-feira na oração. Daí foi onde eu comecei a aprender que a gente lia a Bíblia. Comecei a aprender que daí a gente orava. Aí foi aonde eu comecei, todo mundo orava junto.
né? E eu fiquei 3 meses indo lá, toda sexta-feira. Mas continuava indo à missa, o Vinícius fazia catequese, tudo. Normal. Normal. Aí, com 3 meses, eu chamei ela pra conversar. Falei, ó, pastor, é assim, 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 eu tô passando por esse processo, eu não sei o que fazer. Aí ela pegou e falou, não sou eu quem vai te falar, não são seus pais e não é você, é Deus. Aí eu, e como que ele fala? Porque eu não sei. Daí ela ora, começa a buscar na palavra a direção de Deus e a decisão que você tomar, o que é do Senhor, Cláudia, traz paz, não traz confusão, não traz nada. Aí foi onde eu comecei orando, comecei buscando e falava pra Deus, me ajuda, pra onde eu tenho que ir, como eu tenho que fazer. Até que um dia, numa discussão minha com ele tirou a aliança e jogou em cima de mim e falou, acabou, você não muda mesmo, não tem mais jeito. E ali eu fiquei quieta, porque eu já tinha tentado uma vez e tinha voltado atrás. Só que nesse momento eu falei, não, agora eu vou ficar parada, agora é o Senhor que vai ter que ver o que vai acontecer. E daí foi onde eu não recuei. E daí, no outro dia, eu peguei meus filhos e fui pra casa dos meus pais. E daí foi onde aconteceu mesmo todo o processo do divórcio, né? E meus pais me apoiou. Eles moravam lá, daí, nesse processo, meu pai ficou doente de novo. Daí eles vieram pra cá, daí eu tive eles comigo aqui. E daí eu falei, agora eu tenho que decidir pra onde eu vou. Ou eu fico na missa ou eu fico no culto, porque não dá, né? Deus não se agrada disso, eu tenho que saber pra onde eu vou. Aí foi onde eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. É aqui, porque aqui eu conheci algo que eu não conhecia antes. Só que eu aguardei o Vinícius terminar o processo dele de catequese. Aí quando ele terminou, eu falei, filho, olha, agora é assim, a mamãe está indo aqui. Aí conversei, expliquei, e o que você quer fazer? Você quer vir comigo ou você quer continuar aqui? Até o processo dele entender e tudo mais. Só que ele ia no culto comigo. Daí ele falou assim, não, eu quero continuar indo no culto com a senhora. Então não foi obrigado, não, né? Então aí foi onde nós começamos a ir mesmo. Aí o Miguel não tem lembrança. Então, ele era muito pequenininho. Pra ele, a vida toda foi... Ele foi evangélico. Foi, a vida toda dele foi. Aí, quando meu pai e minha mãe veio morar aqui, que daí foi aonde eu entreguei, foi no processo quando meu pai morreu. Aí foi aonde eu entreguei a minha vida mesmo pra Jesus mesmo. E daí, quando eu tava com 3 meses de separada, eles vieram. E daí a gente morava no mesmo prédio, eles no primeiro andar e eu no terceiro. E eles me ajudaram, me apoiaram muito com os meninos, porque eu tava com 2 crianças. Só que meu pai já tava ruim. Por isso até que ele veio morar aqui. Porque precisava muito do médico, ele tava ficando muito internado. E eu só trabalhava em casa. Aí o Vinícius falava assim pra minha mãe, vovó, minha mamãe só vai arrumar um namorado se for cliente dela, porque ela não vai pra lugar nenhum. E entra a história, aí entra o Dorival. No caso, então, ele queria que você arranjasse outra pessoa. Ele queria... Ele não falava que ele queria. Mas as atitudes dele demonstravam isso. Porque eu só trabalhava e cuidava deles e dos meus pais. Eu não saía, eu não ia pra lugar nenhum. Eu fazia a mesma coisa que a minha mãe. Eu falava, mãe, vai namorar, vai arranjar alguém. Eu não ia. E daí depois de quase um ano mais ou menos, que daí o Dorival já era o meu cliente. Olha a boca do Vinícius. O Dorival já era meu cliente há anos. Era a última pessoa que eu escolhi na vida. Porque eu falava assim, eu achava ele muito se achão. E eu sempre fui muito... reservada. E ele não, ele sempre foi muito assim, aonde ele chega, né? Ele tem presença. E eu falava assim, ai, gente, ele se acha demais. Toma essa aí. Ele sabe que eu brinco. Um abraço aí, viu, irmão? Alugadinho. E eu falava assim, jamais, não escolheria. Mas foi tão algo de Deus mesmo, que eu não escolheria mesmo, por mim. Ele também estava passando pelo processo dele de divórcio, e já tinha uns meses. E daí, um dia, eu estou trabalhando, ele liga no salão para agendar horário,
E as meninas trabalhavam comigo, atendiam o telefone. Quando era ele, porque tem aquela vozeirona, né? Uhum. Todo mundo acha a voz dele linda. E daí ela atendeu e ela falou assim, Cláudia, é aquele seu cliente da vozeirona lá. Ó. Ai, meu Deus, que voz linda. Aí eu... É um locutor. Mas na hora, o meu coração disparou e as minhas pernas amoleceu de um tanto que eu falei, que isso é loucura, eu tô louca? Aham. E daí eu fui atender o telefone, marquei horário para ele. E assim, tremendo. Gente, não era uma pessoa que eu não conhecia, não era uma pessoa... Aham. Não tem, né? E aí depois disso, ele ia no salão cortar o cabelo. Eu já não conseguia cortar o cabelo dele normal, porque eu só tremia. E eu falava, gente, isso é loucura, eu tô ficando louca. E foi assim por uns meses ainda. E ele sempre quieto, sempre reservado, nunca me cantou, nunca nada. Nunca nada. Até que um dia, do nada, ele fala assim, acho que a gente precisa conversar. Eu falei, não precisa não. Ah, meu Deus do céu. Eu falei, não precisa conversar não. Aí ele, tudo bem, eu tenho paciência pra esperar. Precisa sim. O cara vai cortar o cabelo, sai com o cabelo tudo falhado. tudo ondulado por causa da Certeza, tremedeira. certeza. A sorte Fala, que não o dá pra ver tá pra trás, né? acontecendo? Cadê Eu a tô vendo a profissional aqui? Não que- tinha, Não. não tinha. Você botava o espelhinho por trás? Não, Assim, nem é, botava mais. não, né? colocava só do lado certo já. E assim foi, passou. Aí tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Meu pai ficando doente. Então, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. E nessa, a gente não tem nada pra conversar. Passou mais, sei lá, vários meses. Uhum. E ele com aquela paciência que de verdade ele tem. E que deve ser só dele na Terra. Não, tem aqui, ó. É, Sócio. é. Eles dividem. Acho que sim, já. Tenho certeza que divide. E daí, um dia a gente tinha marcado pra sair, pra gente conversar. E nesse dia, o meu pai passa mal. E daí, eu cheguei em casa do salão, passei no meu pai, ele tava bem. Aí, eu subi pra tomar banho e falei, olha, eu vou sair. Que aí, nisso, ele conheceu já o Dorival, minha mãe conheceu. Eles adoraram ele, Uhum. né? E eu até brinco, eu falo assim, foi seu sogro que te salvou. Porque um dia meu pai falou, olha... Escuta o que o velho vai te falar. Ele brincava comigo, ele falava, escuta o que o velho vai te falar. Você nunca larga desse homem, porque esse homem ama você. Então eu brinco com ele, eu falo, você foi salvo pelo seu sogro. E daí, eu subi pra tomar banho, pra me aprontar. O interfone toca. A minha irmã tava em casa, meu pai tinha saído do hospital, tinha 1 semana. E daí ela falou, Cláudia, acho que você vai ter que levar o pai no hospital, que ele não tá bom não, a mãe mandou você descer lá. Eu falei, mas a gente acabou de subir, tava tudo bem. Dela, Aí, na hora que eu desci, ele já tava no oxigênio, já não tava bom, porque ele usava o oxigênio quando ele tava muito cansado. E daí, eu desci e falei, não, vamos pro hospital. Daí, eu peguei e chamei o SAMU pra levar. E nisso, eu liguei pro Dorival. Falei assim, olha, eu não vou poder ir mais, porque eu vou pro hospital com meu pai. Meu pai tá passando mal. E ele, tudo bem, fica tranquila. E daí, eu peguei e fui, subi, peguei a coberta pra descer, pra ir com ele pro hospital. Aí, na hora que eu cheguei, ele falou assim, onde você vai com essa coberta? Eu falei, vou dormir com o senhor no hospital. Daí, ele, não vai, não. Você vai sair com o Dorival. Eu falei, eu não vou, não. Isso não é um sogro, isso é um santo. Fala pro Dorival fazer um negocinho que é do homem agradecer. Você pode ir. Daí, eu não vou, eu vou pro hospital. Aí, só que daí, eu falei pra minha mãe, olha, eu acho melhor a senhora ir, porque a senhora passou o dia pra explicar pro médico. Aí, o médico internando ou não internando, a senhora me avisa, que se internar, eu vou e posso com ele. E se não internar, eu trago a senhora, né? Eu trago vocês de volta. E assim ela foi com ele. Só que chegou lá, demorou um pouquinho, ela me liga, desesperada. Vem pro hospital, que o seu pai tá morrendo e eu tô aqui sozinha. E nisso eu peguei e fui. Peguei o carro, eu nem sei como eu cheguei naquela Santa Casa. Só sei que eu entrei no pronto atendimento, que é bem diferente do que tá hoje lá. Era uma sala mais vazia. E na hora que eu entrei, eu vi minha mãe sentada no banco, mas eu achei que ela não quis entrar. Porque daí, ao mesmo tempo que eu vi ela sentada, eu vi que no fundo tinha uma semi-UTI. E eles estavam fazendo os procedimentos com meu pai, só que a porta estava aberta. Eu falei, ela não entrou porque ela não quis. E eu fui direto pra entrar. Aí, no que eu fui pra entrar, a enfermeira veio e fechou a porta. Aí, no que ela fechou a porta, a outra veio e falou assim, você não pode entrar. Nossa, aí nessa hora, Você falou, eu caí de joelho. Eu caí de joelho e eu comecei a engatinhar dentro daquele pronto atendimento.
E eu orava e eu falava, Senhor, o senhor quer levar meu pai? O senhor pode levar, só que o senhor tem que me sustentar. Porque se o senhor não me sustentar, eu não vou aguentar. E eu andava de joelho, chorando assim, porque me bateu um desespero, porque, tipo assim, era o meu pai, né? Sim. Não era qualquer pai. Então foi bem difícil. E nessa hora, veio uma enfermeira e agachou no chão comigo e falou assim, moça, não fica assim, olha a sua mãe. Daí na hora eu lembrei, porque eu não tinha nem lembrado mais da minha mãe. Na hora que eu ergui a cabeça pra olhar pra minha mãe, quando eu ergui, a primeira pessoa que eu vi sentada na cadeira no banco foi o Dorival. Eu falei, gente, da onde saiu esse homem que não tinha ninguém aqui agora? E ele estava lá sentado, cuidando de tudo, ajudando com tudo. Então foi assim, o Boaz da minha vida é ele. E então, assim, a gente passou também por esse processo. Aí meu pai faleceu 9 dias depois. E daí eu tinha certeza que Deus ia trazer meu pai de volta para casa, que Deus ia curar meu pai, eu tinha certeza. E 9 dias ele ficou e todos os dias eu ia na UTI na visita. E eu ia da minha casa até a Santa Casa, eu ia quieta com a minha irmã no carro e fazendo uma oração. Deus, só mais um pouquinho, só mais um. Era a minha oração diária. Traz ele de volta. Se tiver que dar banho, eu dou. Se tiver que dar comida, eu dou. Eu faço, o senhor sabe o que eu faço. Eu cuido dele. E essa foi a minha oração por 7 dias. Quando chegou no 7º dia, a minha irmã foi na visita, a médica deu o papel para fazer a tráqueo. Aí ela veio no sábado, passou no salão e falou, olha, a médica deu e tem que fazer a tráqueo no pai para não piorar a situação, nananã. Eu falei, tá, a gente vai ter que pedir pra mãe assinar. Tá, vamos lá. Aí cheguei em casa, conversei com a minha mãe fala, porque ela falava assim, seu pai não volta mais. Seu pai não volta mais. Deus vai levar o seu pai. E eu falava, ele vai trazer o pai de volta. Ele já fez em tanta casa, por que ele não vai fazer na nossa? Então, ela depois me falava que ela tinha muito medo que quando acontecesse eu me revoltasse com Deus. Porque eu tinha plena certeza de que Deus ia trazer meu pai. Eu ia na visita, eu vi o olho dele mexendo, não acontecia nada. Eu fuçava, eu deitava na cama com ele e nada acontecia, mas na minha cabeça tava acontecendo. Era a expectativa sua, né? Era aquilo que você tava criando. Exatamente. Você tava criando algo e tava vivendo aquilo sozinha. E ela tinha muito medo que quando acontecesse eu me revoltasse e não quisesse mais saber de Deus. Sim. Aí nesse dia ela falou, se vocês quiserem, eu assino. Mas o seu pai não volta mais. Aí eu falei assim, mãe, então tá bom. Já que a senhora tem mais fé do que eu, nós vamos fazer o seguinte. A senhora vai visitar ele no hospital, que ela não tinha ido nem um dia ainda. Porque ela não queria ver ele daquele jeito que ele ficou. A senhora vai visitar ele no hospital com a pastora? E daí a senhora ora. Então, e fala pra Deus o seguinte. Se for pro senhor levar ele, o senhor não deixa ele fazer a tráqueo. Mas se o senhor for deixar ele aqui com a gente, deixa ele fazer a tráqueo. Aí ela falou assim, tudo bem, eu vou. Aí nisso eu mandei mensagem pra minha pastora, que era onde eu me converti, que eu estava lá, né? Sim. E daí ela falou, não, eu vou sim. A minha mãe depois também, eles estavam frequentando lá comigo, que a gente já é todo mundo junto. E daí foi no domingo. Eu fui até meio assim de pijama, porque eu não ia entrar. E foi eu, minha irmã, minha mãe. Daí a pastora chegou com uma outra senhora. Ela falou assim, eu vou entrar com a senhora que o filho dela tá na UTI. Vai sobrar uma visita. Dá pra entrar com a irmã Dora, que ela chamava minha mãe. Aí a minha irmã falou, vai você. Daí eu falei, eu não vou não. Aí ela, vai você sim. Aí eu peguei e entrei com a minha mãe. Aí nisso a minha mãe orou, conversou, falou. E eu lá. Tá. Aí a gente desceu. E ficamos esperando a pastora. Aí daqui a pouco a pastora vem. Cláudia, eu posso conversar com você? Aí eu falei, pode. Vamos ali no banheiro? Aí eu falei, vamos. Daí a gente foi no banheiro, daí ela falou assim, quando o Vinícius ou o Miguel pede alguma coisa pra você, você faz? Aí eu falei, eu procuro fazer, né? Eu tento fazer, né? Dentro das minhas possibilidades, eu tento fazer. Aí ela falou assim, é isso que Deus tá fazendo com você.
todo dia você pede para ele só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E ele não levou ainda por amor a você. Nossa. Eu fiquei assim, como assim? Eu não fazia essa oração para ninguém, era só eu que tava falando isso dentro da minha cabeça. Uhum. E daí foi aonde eu voltei para casa acabada, né? Uhum. Daí no outro dia, lá vai eu de novo lá, na visita. Daí foi aonde eu consegui conversar com meu pai, falar, né? Vai, né? Se for a hora do Senhor e Deus vir buscar, o Senhor vai, eu vou ficar bem. E tudo mais. E fui embora para casa. Aí quando foi à tarde, minha irmã levou o documento para fazer a intubação, né? A doutora falou, amanhã nós vamos fazer no primeiro horário. Doutor. Não. Aí ele faleceu naquele dia, 4 horas da tarde. Que ia fazer no outro dia, né? Seria na terça ou na quarta de manhã. Aí ele faleceu às 4 horas da tarde. E daí, a gente passou por todo esse processo, tudo. Eu cheguei em casa, passei na minha mãe que tava, meus irmãos, tava todo mundo lá. E eu falei assim, olha, eu estou indo pra casa. Que eu morava no 3º andar e ela no 1º. Eu falei, eu vou deixar a porta aberta. Quem quiser ir dormir lá, vai, que eu tô subindo. E nisso eu subi. E eu tomei banho. Eu não me lembro se tinha música no meu celular. Eu não sei. Eu não consigo lembrar. Se tipo, eu fui tomar um banho, liguei uma música no meu celular. Eu não sei. Só sei que eu fui pra cozinha. Na hora que eu voltei pro quarto, que eu passei pelo corredor, eu ouvi aquela música. Aquele louvor que fala, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E daí foi nessa hora, aí eu caí de joelho e falei, eu vou conhecer esse Deus. E todo mundo vai conhecer esse Deus através da minha vida. Porque se eu não conhecer, eu não vou resistir. Uhum. E daí, nessa hora, foi onde eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei, eu não saio mais desse lugar. Nunca mais eu saio desse lugar. Porque se eu não tivesse encontrado ali, eu não sei o que teria sido da minha vida nem dos meus filhos. Porque foi muito difícil. Foi uma coisa atrás da outra, né? Muita coisa junto. Foi. Um divórcio. E coisas difíceis, né? Exato. Decisões difíceis. Você não querer assinar, o seu pai fraco, Sim. você se vê sozinha com 2 crianças, Sim. e agora o que vai ser de mim? E eu, por ser filha de mãe de divorciada, eu entendo assim que, hoje eu sendo mãe, literalmente o nosso medo não é o que as pessoas vão dizer. É como que a gente vai conduzir as coisas. Porque uma coisa é você ter uma figura masculina do seu lado. O que você acha? O cara vai lá e fala, não, ó, vamos fazer assim, não. E outra é você ter que tomar todas as decisões independente. Sim. Se tiver certo ou errado, é você por você. Sim. E Deus, né? Foram decisões difíceis. Foi muita coisa forte, assim, eu falo. E foi muito fora da caixinha, né? Muito fora do convencional. Porque hoje a gente já consegue entender que... Sim, Deus, ele perdoa todas as coisas que a gente faz quando a gente coloca o nosso coração diante dele. Porque eu ainda, depois disso, muitos anos eu carreguei isso comigo. Eu tenho a plena certeza que Deus já me perdoou do primeiro dia que eu pedi perdão pra ele. Mas por muito tempo eu carreguei. A gente fica se culpando, né? Exatamente. Mas será que ele me perdoou mesmo? Exatamente, essa questão do divórcio. Eu carreguei muitos anos. Será que eu mereço? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Exatamente. É um monte de será que vem, né? Sim. E a responsabilidade que fica, né? Sim. E as crianças comigo, mas eu só agradeço a Deus porque em tudo eu vi a mão do Senhor. Então, quando aconteceu esse processo com meu pai, não tinha como eu me revoltar com ele. Sim. Porque eu vi o cuidado dele. Ele me deu 9 dias com meu pai de UTI. Entendeu? Ele me deu 9 dias. Ele usou a vida da pastora para conversar comigo. Sim. Então, assim, como assim? Como? A pessoa não tava com você. Era uma coisa que você falava só pra você. E a pessoa vem te confirmar, né? E nem pra minha irmã eu falava. É Deus vindo literalmente dizendo assim, Cláudia, eu tô aqui. Você não tá querendo ver, mas eu tô aqui, ó. Sim. Eu ouvi, eu tava lá junto. Sim. Eu tô presenciando todas as coisas, E né? você tem que entender que não é do jeito que você quer. Do jeito que eu preciso que seja, pra que seja cumprido outras coisas. Exatamente. Né? E assim foi. Então, a minha entrega... Eu fui para Jesus no momento da dor, mas racionalmente indo, né? Mas a minha entrega mesmo foi nesse dia. Só que daí depois passou mais vários tempos e foi aonde eu e Dorival sentamos e conversamos que a gente ia casar. E daí eu fui para Deus, né? Porque o meu primeiro casamento eu não sabia que tinha que perguntar para Deus se eu tinha que casar com aquele marido. Eu não sabia que tinha que orar antes. Eu não sabia que Deus tinha um
escolhido pra mim, eu não sabia. Agora aqui eu já sabia. Então eu falei, Deus, agora o senhor tem que falar, é esse varão Sim. ou não é, né? Sim. Porque uma vez é uma coisa, agora eu vou viver nisso até quando, né? Exatamente. E daí foi aonde eu entrei mesmo num propósito de oração com Deus, pra Deus confirmar, e ele confirmou que era ele. Uhum. E daí, só que a gente não casou porque ele já tinha separado, morava sozinho. E homem não gosta de morar sozinho. É uma tristeza. Nem sabe morar sozinho, né? Não, era muito difícil. Então, eu percebia que ele sofria com essa questão de ficar muito tempo sozinho em casa. Aham. E então, nós decidimos ir morar junto. Já fez errado, mas enfim, né? Ele estava no processo e eu já estava lá na igreja. Só que a pastora não me batizava, porque eu não era casada. E daí ela falava, Cláudia, eu não posso te batizar, porque a doutrina da igreja pede que você seja casada. E eu falava, mas pastora, eu só caso se o homem quiser casar. Ele não quer casar, como eu vou casar? Então, eu não posso ser batizada. Mas eu não saí por aí procurando igreja Sim. para me batizar. Uhum. Eu falei, aqui e é aqui que eu vou ficar. Uhum. Então, ela falava, você faz tudo mais do que uma pessoa que é batizada. Ela falava que ela sofria muito com isso. Você sempre foi muito Certinha. rigorosa É. com você mesma, né? É. Nas suas escolhas, nas suas Sim. atitudes. Então, Você eu sempre... dizimava, eu ofertava, eu fazia todas as coisas. E ela falava assim, você faz muito mais coisa do que uma pessoa que é batizada e tal. E eu falava pra Deus, eu não vou sair por aí procurando. Eu tô aqui, o senhor me pôs aqui, é aqui que eu vou ficar. E lá eu fiquei. E uns 2 anos antes da gente sair, Deus começou a usar a vida do Dorival pra me incomodar em relação à igreja. Esse Dorival é uma benção. Ele é uma bênção, Jaque. E daí, ele começava, ele ia todo domingo no culto, Uhum. lá comigo. Aí ele falava assim, ela abria muito para outras pessoas também pregar. E ele conhece bastante coisa. Já leu a Bíblia. Sim. Então ele falava assim, dependendo das pessoas. Mas eu deixei de assistir o meu Fantástico para vir aqui escutar isso. E aquilo começou a pesar no meu ouvido. E daí foi quando a gente tava quase para entrar na pandemia. Aí lá já não tinha ministério para criança. O Vinícius já era adolescente, mas não tinha ministério para ele. E é o momento que Deus vai interferindo, né? Sim. E daí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, então o negócio é o seguinte. Então o Senhor me manda para uma igreja aonde não leiloa a Deus no altar, aonde prega sério a palavra do Senhor, aonde ensina a gente com respeito. E eu comecei a orar nesse sentido específico. E aonde eu vá com a minha família toda, que Sim. tenha tudo para minha família. Atividade para todo mundo. E nisso eu fiquei 2 anos. Isso foi 2 anos, esse processo. Uhum. Aí a Marcinha Salles entrou para trabalhar lá no salão. Tinha uma sala para alugar. Aquela menina crente chega lá. Eu sou quieta, mas sou observadora. E daí ela começou a trabalhar com a gente. Passa. E ela, eu já fui na tribo, levei as crianças. Outro dia eu fui na tribo, levei as crianças. Falei, mas meu Deus, o que que é isso? Aí um dia eu falei assim, Tribo é Márcia, o essa? que é tribo? Aí ela, Índio. Aí é o Ministério dos Adolescentes. Daí eu, que legal. Daí ela me explicou. Eu falei, qualquer dia eu vou lá conhecer. O Miguel já estava com 8 anos. Uhum. Aí, tá. Daí um dia eu falei pro Dorival, amor, já que você não tá se sentindo bem aqui, vamos procurar outra igreja, conhecer outra igreja. Tá bom aqui mesmo. Vamos ficar aqui. Aí eu pensava, não vamos não, porque você agora já me incomodou, eu já comecei a orar, e agora é eu que tô vendo que eu não via, e agora eu acho que é tempo de sair. Mas eu já tava orando. E daí a Márcia falou que era uma pastora, que tava à frente lá. Aí fomos conhecer uma outra igreja, convidei ele, vamos em tal igreja conhecer? Vamos. Aí nós fomos. O Miguel sempre muito comunicativo, ia nas salinhas, naquele dia ele falou, não quero. Vou assistir o culto. Daí quando a gente entrou na igreja, ele sentou, o culto começou, ele falou assim, mamãe, essa igreja não tem vida. Aí eu, opa, tá, vamos observar. Uhum. Aí fui mais 2 vezes lá naquela igreja, fui mais 2 cultos. Aí um dia eu falei pro Dorival, amor, vamos lá na igreja que a Márcia vai, a gente pode ir lá conhecer. Não vou. Ninguém quis ir. Aí eu cheguei um dia, eu falei, quer saber? Eu tenho carro, eu tenho perna, quem tá buscando Deus sou eu vou. Não tem que ficar esperando ninguém ir.
Aí no sábado eu falei, mas que hora que é o culto? Daí ela pegou e falou, eu falei assim, amanhã eu vou lá. E fui. Mas na hora que eu cheguei, eu pisei o pé, Deus falou, é aqui. Eu nem procurei ela no culto, porque eu tive que sentar. Porque parecia que eu ia cair, de tanto assim, que eu senti muito forte da parte de Deus. Sentei lá no canto, assisti o culto, e Deus falava, é aqui, é aqui, é aqui. E eu falei, é aqui, então vai ser aqui. Aí, passei uns dias, aí falei pra ele, vamos lá. Não. Vamos lá. Aí, conversei com a minha pastora, que é a pastora Eliane, da outra que eu tava, expliquei pra ela tudo. Ela, Cláudia, vai, é de Deus pra sua vida. Vai, pode ir, foi tudo bem. E eu fui, comecei lá. Aí ele foi. Mas ele não gostou muito. E daí ele parou de ir. Ele ficou muito tempo sem ir. E eu ia sozinha. Aí eu saí, aí o Vinícius não ia. Porque isso aí a gente já tá falando depois da pandemia. Sim. Aí o Miguel tava quase fazendo 9 pra ir pra tribo. E o Vinícius já não tava indo mais. E um dia eu quase matei ele, que eu queria obrigar ele na igreja. E daí eu fui pra igreja virada, de tão brava que eu fiquei. E Deus falou, não é assim. Não é por força e nem por violência. Não é, porque eu quase queria matar ele, porque ele não queria ir. Então, nesse processo, ele já não tava indo mais. Aí eu saía de casa, quando o Miguel ia comigo, eu não fazia, eu me comportava por ele, para ele não ter o peso. Mas quando eu ia sozinha, eu fechava a porta, que daí ficava lá dentro, o Dorival, o Vinícius. O Miguel só não ia quando ele tava com o pai dele. Eu começava a chorar da hora que eu fechava a porta da minha casa até a esquina da igreja. Aí eu chegava, fechava, limpava a cara, ficava bem linda e ia como se eu tivesse a pessoa mais feliz do mundo. Entrava no culto como tivesse tudo certo. E um ano, mais de um ano, na verdade, né? Foi dessa forma. E daí vinha aquele pensamento, né? Mas você não orou pra você estar num lugar com a sua família? Não é aqui. E eu falava, é aqui, porque eu sei pra quem eu orei. Eu sei que foi Deus que mandou eu vir pra essa igreja. Começa a vir as dúvidas, né? Os questionamentos. Eu falei, não, porque eu a gente sei. quer, a gente faz um protótipo e acha que vai ser daquele jeito, né? Daí Exatamente. Jesus vem e fala, vai ser assim. Exatamente. Então, eu chorei muito, eu chorava muito, Imagina. muito, muito. Aí, eu entrava mudo e saía calada. E toda Santa Ceia eu quase morria de tanto que eu chorava, porque eu ficava indignada que eu não podia participar da ceia. Porque na igreja católica eu me separei, eu já fui tirada da comunhão. E eu não lá na outra igreja que eu frequentava também, não era batizada, não podia receber a comunhão. Eu ficava indignada com isso. Pra mim, isso era o fim. É o fim, porque como que eu ou qualquer ser humano decide quem vai comer a ceia e quem não vai? Quem vai comer não, né? Quem vai se sentar à mesa e quem não vai. E daí passou um ano, eu vi uma propaganda no Instagram, no dia que a minha mãe internou, que daí também nesse processo minha mãe faleceu. Aí nesse dia que a minha mãe estava internada, eu vi no Instagram, tirei o print e guardei lá, cursos para novos membros. Aí eu falei, vou guardar isso aqui, que de repente eu posso ajudar na igreja, nem se for varrer a igreja, porque eu gosto. Aí minha mãe faleceu, teve todo esse processo. Aí um mês depois, o salão fechado, por conta da pandemia, eu em casa, veio aquele post na minha cabeça. Aí eu falei, vou entrar em contato. Aí eu entrei em contato no celular, era o Gesa. Daí eu falei, Gesa não, eu falei, olha, eu vi essa propaganda, esse anúncio no Instagram, e tem um ano que eu tô aí com vocês, e eu queria saber, né, como que eu faço para participar. E daí ele falou, eu preciso de 2 perguntas. Você já é batizada? E se você veio da outra igreja, tudo bem. Daí eu falei, eu vim da outra igreja, tudo bem, mas eu não sou batizada. Porque eu moro junto com meu marido, não sou casada. E por isso que a minha pastora me batizou. Aí ele falou assim, então, mas a decisão do casamento, ela é em comum acordo, mas o batismo é individual. Se você quiser batizar, você pode batizar. E daí eu falei, eu quero. Aí você já viu a luz no fim do túnel. Aí ele me encaminhou pra Meire no curso de batismo. Aí eu esperando, né? Falei, agora eu preciso contar pro meu marido, porque meu marido precisa concordar com isso. Aí eu sentei, conversei, falei pra ele que eu queria, e nananã. Aí não, amor, você sabe o que eu penso sobre isso, né? Nós já somos batizados, nós não precisamos ser batizados de novo, mas eu respeito sua decisão. Aí eu falei assim, tá bom. Eu também já pensei como você um dia, e a minha oração é para que você mude seu pensamento. Sim.
Porque eu fui batizada assim, mas eu fui levada pelos meus pais pequena, enquanto eu não tinha noção nem conhecimento do que era Jesus, do que era a fé. Então, eu fui levada pela fé dos meus pais. Hoje, eu tenho a oportunidade de ir pela minha fé. Né? A decisão é minha. Eu entendi e eu escolho viver isso. Então, a decisão é minha. E daí foi onde aconteceu o meu batismo. Porque daí a pastora Zélia e a pastora Fran que fez aí no dia do meu batismo. E daí a Mary me encaminhou pro diaconato para servir. Aí fiz a preparação. Quando foi para assumir, a pastora Zélia veio conversar. Olha, para batizar você não precisa ser casada, mas pro ministério. Aí eu falei, pronto. E eu sempre falava para ele, a gente precisa regularizar. Daí eu falei, pastora, então tá bom, porque eu não sei o que eu faço para ele casar. Aí ela falou assim, agora você não tá mais sozinha, a gente vai começar a orar junto. E isso foi em outubro. Aí quando foi em novembro, em dezembro, eu conversando com ele, eu falei assim, a gente precisa regularizar a nossa situação diante de Deus, diante dos homens, a gente precisa. Aí ele falou assim, pode marcar. Aí eu, pode? Pode. Ei, Dorival. E daí foi aonde... Fácil assim, você Fácil sofrendo. É muito fácil. Ele tava só esperando você pedir ele em casamento. Nossa, já tinha quanto pedido feito já. E daí foi aonde a gente casou no civil. E depois, no meio do ano, a gente casou no religioso. E a pastora Zélia fez nosso casamento. Ele não sendo batizado. Ainda ele não vivendo todas essas coisas, assim, conscientemente, mas indiretamente ali conosco, né? Sim. Mas ela fez o nosso casamento e foi assim, ali. Então, eu não tenho dúvida que eu estou ali, porque nós estamos ali, porque o Senhor nos levou para esse lugar e foi aonde as coisas foram acontecendo. Que doideira. E esse povo acha que não tem história para contar, pastor. Como é que faz? É muito fora do padrão as minhas histórias, Jaque. Mas, filha, Jesus não tem nada dentro do padrão. Não Com tem. Jesus é assim mesmo. Não tem É nada. assim mesmo. E é isso que eu acho lindo, sabe? A gente limita demais a soberania dele. Sim. Eu falo isso por mim, né? Quantas vezes, hoje mesmo eu tava de manhã limpando a casa, chorando e falando, pô, Deus, eu tenho fé pra tanta gente, mas quando é pra mim, parece que eu sou tão incrédula. Parece que, não vai dar certo, não vai acontecer. E por que pra mim não? Se Deus é mesmo pra todo mundo, né? É a gente que vai limitando, a gente que vai criando expectativas negativas a respeito de quem ele é e do que ele é Sim. capaz de fazer, né? Sim. Quando você diz que você tava lá no hospital e você ficava pedindo mais um pouquinho, ele podia ter deixado? Claro que ele podia. Ele tinha poder pra transformar? Claro que tinha. Sim. Mas e se ele transformasse e o seu pai não quisesse ou alguma coisa se perdesse no caminho? Foi a mesma coisa com meu pai, o que eu falava para meus irmãos, né? Eu falo assim, hoje vocês não entendem, hoje tá doendo. Mas e se Deus curar o pai? Será que o pai vai continuar com Cristo? Será que o pai vai agradar o coração de Deus a ponto de ver a ele? Então, se for a hora de ir, que seja agora. Sim. Pelo menos não se perde, né? Sim. Mas a gente nunca entende, a gente sempre fica E é muita emoção criando misturada, algo, né? E também o seu foram histórias difíceis consecutivas, né? Não Sim. teve um espaço ali de tempo Não. pra você se recuperar e falar, não, próximo. Sim. Que com Deus também não tem muito espaço, né? Não, quase É nem assim sempre. mesmo. Quase que nem sempre Quase tem que um nem espaço. sempre tem. Você citou que essa questão profissional teve uma mudança, né? Mas vamos entrar no mérito, então. Como que você enxerga hoje, então, a questão do salão, da sua atividade? Na pandemia, pastor, isso ficou muito claro. Muito salão fechou. E quando eu fui para esse salão onde eu estava, durante esse período da pandemia, eu sempre tive o meu espaço sozinha. Então, eu sempre trabalhei sozinha com as minhas funcionárias. E chegou um tempo que eu falei, eu não quero mais ter funcionária, porque estava dando muito desgaste emocional mesmo. E eu decidi que eu ia sair a trabalhar dentro de um salão. E eu fui para dentro de um salão, só que eu fiquei lá só 8 meses, porque o ambiente não condizia com aquilo da forma com que eu andava. O perfil das minhas clientes sempre muito quieta, né? O meu perfil, assim, cliente que
não é de falar alto, sabe falar. Uhum. E esse lugar que eu fui era um lugar muito agitado, era muita coisa acontecendo. E eu fiquei 8 meses lá e conheci uma moça que trabalhava lá. E nesse período eu falei, olha, eu vou sair, porque pra mim não dá pra ficar aqui. E ela falou, bom, se você vai sair, eu vou sair junto com você. Aí eu falei, bom, você que sabe. E daí decidimos então sair e a gente alugou uma sala nós duas e fomos trabalhar, tá? Ela veio de uma família já cristã, mas ela não tinha se batizado, ela acreditava em Deus, todas essas coisas, mas ela não estava andando com Deus, ela estava afastada mesmo, assim, ela não chegou a ter uma vida, né? Uhum. E ali começou o processo. Na vida dela e na minha vida. Então ela casou, depois ela engravidou, entrou a pandemia. E a menina nasceu e ficou dentro do salão com a gente. Porque não tinha escola, não tinha nada. Uhum. E, então foi um período muito louco. E eu não queria. Porque assim, era muito difícil pra mim. Porque ela sofreu muito. Teve várias situações que eu não preciso citar pra não expor. Mas aí eu comecei a pedir pro Senhor que eu queria sair. Eu não quero ficar. Uhum. Eu quero ir pra outro lugar. Eu vou alugar uma sala, eu vou pra outro lugar. E toda vez que eu buscava em Deus, Deus falava, não, vai. E daí, o salão fechou. A gente ficou muitos dias sem trabalhar. Ela, por conta da neném lá no salão, a gente perdeu muitas clientes. Uhum. O movimento caiu demais, demais. Só que a gente não atrasava um aluguel, uma água, uma luz, nada. E eu falava pro Dorival, essa conta não bate. O que a gente atende Uhum. não é para pagar tudo que a gente paga, pelo que a gente tá passando. Mas a gente pagava. Uhum. De onde que vinha cliente? Eu não sei. Eu não consigo falar. Uhum. Eu não consigo. E daí, eu comecei a ver, eu falava pra ela assim, Deus tem propósito nesse lugar. Porque é Ele que tá sustentando esse lugar, não é a gente não tem pra isso. Mas Sim. a mão do Senhor tá aqui. Uhum. E eu comecei a perceber que Deus queria a vida dela. Lógico que tava me arrochando também, Uhum. né? E daí foi onde eu comecei a perceber, mas mesmo assim eu queria sair. E daí eu ia diante de Deus e falava, Deus, por favor, deixa eu sair. E Deus falava, não. Então eu fui 3 vezes diante de Deus e as 3 vezes o Senhor falou, eu te quero neste lugar, porque através da sua vida eu vou salvar outras vidas. Uhum. Mas eu não queria saber, porque eu queria sair. Então na primeira, na segunda eu chorei, esperneei. E na terceira eu falei, ok. Então tá, eu não vou mais pedir pra sair, agora o Senhor vai me dar graça, vai me ajudar a continuar. Uhum. E daí foi aonde foi. Eu falava de Deus pra ela. E não tinha expressão. Parecia que nada ia acontecer nunca. Até que um dia aconteceu. Até que um dia ela começou, levei ela na igreja comigo, mas ela falava, é muito longe, eu não quero ficar dependendo de você, porque você também tem sua vida. E ela Uhum. começou a ir. E aí ela começou a procurar uma igreja perto da casa dela, ela achou, e ela ficou, e ela batizou. E daí eu falei, opa, peraí, tá acontecendo coisas aqui que Uhum. é fora do meu alcance, né? Uhum. E com clientes também. A movimentação que eu comecei a ver Deus fazendo com as minhas clientes. Uhum. Que das minhas clientes, eu atendo muita cliente católica, Uhum. muita mesmo. E elas começavam a abrir comigo, daí a gente orava, e daí a gente chorava. E eu comecei a ver que o negócio mudou, o cenário do salão mudou totalmente. E daí foi aonde eu comecei a perceber. Eu falei assim, não é sobre o dinheiro. Uhum. Não é isso que ele vai sustentar. Se eu estiver Sim. fazendo o que ele quer que eu faça, ele vai sustentar. Sim. E daí foi onde eu comecei a perceber. E aí, só que quando terminou esse processo dela, eu já estava... Eu chamava minhas clientes, vamos na mesa. Vamos na mesa não, que daí surgiu a mesa, né? Vamos pro culto. Ah, não vou. Ah, não dá. Outras um pouco de resistência por ser uma igreja Sim. evangélica, mas eu frequento a igreja católica. E daí, quando eu me converti lá atrás, eu entrava na minha casa, minha mesa de 6 cadeiras, e eu via sempre 6 mulheres sentadas. E eu falava pra minha pastora, tem alguma coisa à mesa da minha casa, porque eu vejo uma mesa, um monte de mulher. Daí ela falava, é algo pra sua vida, é algo pra sua vida. Mas passou anos, né? E daí foi onde Deus falou, né? A questão
de eu reunir essas mulheres fora de um contexto institucional. Uhum. Porque elas queriam viver isso, mas elas não queriam viver no contexto institucional. Uhum. E daí foi aonde eu comecei a fazer. E ali a gente já viu muita coisa acontecer. A gente já viu casamento sendo restaurado. Hoje eu tenho uma específica que até a fisionomia da pessoa é outra. O processo dela ali com a gente, caminhando junto na mesa, ela tinha uma fisionomia. Meses depois, era outra. Era visível para todo mundo ver o que Deus estava fazendo. Glória a Deus. E ela estava num contexto de divórcio. Uhum. E daí levou a mesa, nós fizemos mesa na casa dela, eu fui na casa dela, orei com ela, com o marido dela, com os filhos dela, e ela é da igreja católica. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está ela e a família dela servindo o Senhor. Amém. E quando eu olho, eu falo, quem que fez Isso essa tudo. bagaceira toda? Então, da mesa já saiu o batismo. Que legal. Nós tivemos o batismo da Jaque, nós tivemos o batismo da Valentina. Porque não é algo comum que acontece ali. Elas vão, não importa quem é, o que tá fazendo, só vai. Uhum. Então a gente só ama e acolhe. E Deus vai fazendo. Então é algo que transformou a minha vida e tudo saiu de dentro do salão. Tudo saiu de dentro do salão. Esse vínculo, esse acolhimento. Então às vezes estou lá dentro da minha sala de porta fechada, orando, chorando. E assim, eu convido todo mundo que ir pra mesa, agora a gente retornou na minha casa. Porque quando a gente começou, teve dia de ter 32 mulheres. Não tinha como pôr dentro da minha casa. Então foi assim, no começo foi muito, elas vieram tudo de uma vez. Uhum. E depois elas foram se ajustando de volta, né? Pra onde elas estão. Até o momento onde Deus quiser e da forma que Deus Sim. quiser. E pra mim tá tudo bem com Sim. isso, porque eu falo que isso é indiferente de qualquer coisa. E daí no final do ano nós demos um tempo e agora a gente retornou. E não são casos fáceis que estão lá. Não são. E você olhar, Deus ele pega assim, ó, essa daqui é pra ir pra lá pra vocês. Então eu tenho a Mary que me ajuda muito, a Denise também que me ajuda muito, porque sozinha não é possível. Uhum. Porque não é só chegar lá, a gente chegar e soltar uma palavra. Sim. Não é possível. Sim. É você pegar na mão mesmo e caminhar. Então, o movimento que acontece ali é só quem tá lá vivendo para saber. Ontem mesmo eu fiz sopa para elas, a gente tava em menos gente. E daí eu pedi pra Samantha levar a palavra. A gente começou a conversar e eu falei, não, pode parar. Agora a gente vai só conversar, a gente vai comer. E foi isso. Então, o que fluiu na conversa, as coisas que aconteceu ali na conversa, sabe? Sim. E o tanto que Deus falou com a gente ali, a gente conversando entre nós, esse momento mesmo de comunhão, é extraordinário. É você olhar para a pessoa além do que você tá vendo. É. Além do que você tá vendo. Uhum. Né? Ela está nessa situação hoje. Ela não é. Não vai ficar. Ela Exatamente. está, né? Às vezes que eu já tive na mesa, né? É uma pessoa está homossexual, ela não é. Uhum. Então eu tenho que conseguir olhar para ela da forma que Deus olha, que Sim. Deus tem para ela. É uma Sim. noiva, Uhum. entende? Então ela até a semana passada a gente atendeu uma noiva no salão e eu fiquei 3 dias Deus ministrando aquilo no meu coração. Que a noiva chegou, sentou, nunca que ela ia sair uma noiva de lá. Nunca. Se olha pra pessoa, o jeito que a pessoa chega, normalzinha, com tênis, né? O cabelinho assim, toda... Você fala assim, ixi, não vai sair noiva, não. Saiu uma noiva linda e maravilhosa. Né? Porque o processo ali, ela entrou e começou o processo dela. Uma ajeitando o cabelo, a outra fazendo... né, a maquiagem, a outra pondo a roupa, a outra pondo o sapato, e é assim a nossa vida. Sim. Então eu falo, quando elas chegam ali na mesa, é assim, a gente chega lá toda torta, descabelada, né, suja, as vestes lá, e a gente começa nesse processo. Elas limpando nós limpando elas. E no final, a gente poder ouvir juntas, né, a noiva está pronta. A noiva está pronta. E eu olho para elas dessa forma.
Que legal. A noiva vai estar pronta. Hoje você consegue Em nome entender de que a Jesus. psicologia nem era tudo? Foi muito além, Jaque, na verdade. Porque ainda eu tentei, há uns 2 anos atrás, e o Senhor pediu para eu devolver, para eu parar, que eu comecei a fazer. Sério? Eu comecei a fazer e o Senhor falou, entrega. E eu entreguei metade e ainda fiquei com a outra metade, que eu comecei a fazer a graduação, não de psicologia, Aham. mas comecei a fazer serviço social de graduação e comecei a fazer a psicanálise. Só que era muito doido, porque cada aula da psicanálise, ele trazia um tema e Deus me dava um versículo. Tipo assim, não batia. Então, ele trazia um tema para a aula, mas Deus me dava um versículo sobre aquilo. Então, tipo assim, não é isso, é isso. E eu não conseguia acessar as coisas da psicanálise. Uhum. E daí chegou um dia onde Deus me pediu para entregar. Uhum. Entrega, eu infartei, chorei 3 meses. Porque eu sofri muito, porque eu queria muito. E daí eu entreguei a faculdade, mas continuei no curso da psicanálise. Falei, tá bom, pelo menos eu vou aprender e tal. E fiquei 1 ano. Aí, na ministração, Deus começou a pedir para mim em Abraão, entrega Isaac, né? Aí eu fui, né, no processo, entendendo, entreguei a faculdade. Aí, quando o Senhor pregou sobre Abraão de novo, e daí, entrega isso. E Deus falava, entrega é tudo. Eu só tinha segurado um pouquinho. E daí dó, foi né? na administração. E daí eu tinha marcado com a minha coordenadora no outro dia, 10 horas da manhã, pra gente conversar, pra decidir se eu ia continuar, se eu não ia. E daí na administração do pastor, ele falava assim, Abraão, prontamente, no outro dia, amanhecer, foi lá e obedeceu o que Deus tinha pedido. E eu falei, aham. E daí foi aonde eu fui e entreguei o resto do meu Isaac, né? Que eu entreguei metade, entreguei um pedaço. Aí depois fui e entreguei o resto. Mas aí foi onde começou a fluir. E eu entendi que o que Deus, ele cura, ele salva, ele liberta. Uhum. Né? Só que é sem contaminação. E querendo ou não, a filosofia, né, psicologia, contamina. Uhum. O processo contamina a palavra de Deus disfarçadamente, Uhum. sutilmente. E às vezes a gente não percebe. Uhum. E daí no meu processo foi isso que eu entendi quando Deus me pediu e ele queria que fosse puramente ele, sem nada mais. Uhum. Então, o que eu consigo, né, na minha deficiência, desenvolver com qualquer pessoa que seja, que não é só lá com as minhas, mas na minha vida, na vida dos meus filhos, e enfim, é a mão dele. Uhum. Não tem psicologia, não tem porque não dá. Ou é ou não é. É. Ou é ou não é. Porque para curar, eu falo sempre assim, eu acho que o remédio é importante. Você ter uma pessoa, uma psicóloga que seja centrada, equilibrada, é importante. Mas é só o Senhor que enxerga para curar. Uhum. Todas as outras coisas é por um tempo. Uhum. É paliativo. Mas quando o Senhor vem, ele cura e cura mesmo. É verdade. Mas é só ele. Se a gente misturar, fazer essa mistura, não vai ser só ele, né? É. E é o nome dele que tem que ser glorificado. Eu ainda creio que vai chegar o tempo seu de mergulhar nesse universo aí, Amém. né? Com a graça de Deus. A palavra do Senhor nos ensina assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Né? Então a gente percebe que existe a ação dos seus servos, né? Uhum. É claro que quem vai dar o crescimento é Deus. Uhum. Não tem como um ser humano chegar e falar, eu que fiz Uhum. essa planta crescer, né? Ela se desenvolver. Mas existe, pela graça de Deus, a ação que nos cabe, né? E essa ação agora, no seu caso, está sendo dessa maneira, Uhum. né? Mas como você já viveu tantos processos e esses processos foram evoluindo e mudando suas características de acordo com o que Deus quer fazer, talvez chegue o tempo da
da psicologia entrar, né? Não para substituir Deus e nem Isso. para dar crescimento, Isso. mas para ser, de repente, sair, de repente, um pouco do Paulo e entrar no Apolo, Uhum. né? Porque tudo é de Deus. Uhum. Tanto Paulo quanto Sim. Apolo são de Sim. Deus, né? Não Sim. é, a ideia não é gerar nenhum tipo de divisão e Não. nenhum tipo de exaltação de homem ou de técnicas humanas. Isso. Mas tudo é santo para aqueles que são santos, tudo é bom para aqueles que Deus chamou, né? Uhum. E nós estamos muito contentes com a sua vinda, de conhecer essa trajetória que trouxe você. E quando a gente fala você, não é só você, né? Sim. Mas tem o Vinícius, tem o Sim. Miguel. E tem o Dorival, Santo Dorival. o tenista aposentado, o cantor, locutor, né? Isso aí. Que Deus já usou e vai continuar usando e vai Amém. usar ainda mais. Amém. É isso aí, gente. Nós estamos aqui e impactados mais uma vez, né, Jaque? O povo tá pegando pesado com a gente, não tá? E glória a Deus por cada palavra, Glória a Deus por mesmo. cada testemunho. Hoje a Cláudia trouxe para nós aí várias revelações, né? Quem olha essa carinha, o sorrisinho ali, não imagina, né? O que Deus precisou fazer para conduzir ela até aqui. E muito obrigado a você que ficou com a gente e que pôde também, juntamente conosco, né, receber mais de Deus aí. E sei que o Senhor ministrou o seu coração através desse testemunho. E vamos seguir em frente, conhecendo nossos irmãos. E vai chegar a sua vez, tá? Fica tranquilo. Nós queremos você aqui nessa mesa. Queremos conversar, queremos perceber ali quais foram as formas que Deus usou para transformar a sua vida até aqui, né? Então, louvado seja Deus por essa casa que sempre nos recebe aqui, o Zenete Studio, o Moisés que está produzindo a gente, a Gabi, né, toda a equipe do podcast, a Lara, o Feitosa, nosso muito obrigado. E a nossa amada igreja, IEQ do Jardim América, que fica ali na Avenida Osíris Guimarães, 1100. Nós nos reunimos às sextas, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas e 19 horas. Né, Jaque? Muito obrigado mais uma vez pela parceria. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Que Deus abençoe e que você continue nos abençoando, nos acompanhando e sendo impactado com tantas histórias lindas. Gente, eu amo ouvir histórias. E hoje foi mais um dia muito especial. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue te abençoando, te usando, obrigada, Cláudia, que você continue sendo essa bênção na vida dessas mulheres, de tantas pessoas que passam pelas suas mãos, né? Que Ele continue prosperando você em sabedoria e em graça. Deus abençoe. Até o próximo. Até o próximo.